Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Graças a Deus. Amados, é uma noite maravilhosa que estamos tendo aqui, sabendo que a presença parúzia de Cristo está aqui, nos capacitando, nos reunindo, nos ajuntando, nos fortalecendo no seu Santo Espírito, a fim de nos capacitar para nos preparar para a iminente vinda de Cristo. Graças a Deus por isso. Amados, antes de nós irmos para a meditação da palavra, eu quero aqui vamos fazer algumas orações, alguns pedidos de orações que foram feitos, amém? A irmã Maria, ela pede oração pela recuperação da saúde de José Dias, pois ele fez uma cirurgia. Também a irmã Esther está pedindo oração por Gilberto, que está bastante enfermo. E também a irmã Marli está pedindo oração para um amigo da família seu, Ademir Nascimento. Ele está sofrendo de tuberculose. Alguém mais aqui tem pedido orações para fazer o Senhor? Levante sua mão. Apresenta a sua causa agora nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e livra os contritos de espírito. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, aqui estamos agora diante da Tua presença para apresentarmos ao Pai amado nossas vidas, nossas necessidades, nossas fragilidades, porque sabemos que este é o lugar, ó Pai, em que podemos buscar socorro e encontrar solução para nossos problemas. Senhor, nós viemos agora em favor dessas vidas, do José Dias, que acabou de fazer uma cirurgia, Ademir Nascimento, ó Pai, que está sofrendo tuberculose, e Gilberto, ó Pai, que se encontra enfermo. Senhor, visite agora estas vidas, onde quer que eles estejam, meu Pai, restaura agora estas vidas, que a cirurgia esteja, Pai amado, confirmando a saúde dele, confirma a saúde dele agora, Pai. Essa pessoa que sofre tuberculose, nós rechaçamos agora esta enfermidade pelas chagas de Cristo, e esta vida, ó Pai amado, Gilberto, que está enfermo, toque agora, Pai amado, lá no seu lar, porque sabemos que quando alguém está enfermo, Pai, o seu lar, a sua família fica enferma, fica conduída também, Senhor. Então traga cura agora para esses corpos, traga cura para estas vidas, para essas famílias, Senhor. E desejar também, nós apresentamos nossas vidas a Ti nas Tuas mãos, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Faça a Tua obra em nosso meio. Manifesta, Pai amado, o poder do Teu Shekinah, da Tua glória, Senhor. Nós damos plena liberdade para Ti, Senhor Jesus. Restaura estas vidas, restaura a nossa sorte, ó Pai. Nós apresentamos nossas vidas, nossos problemas, confiante, ó Pai, de que Tu irás assumir esta causa como se fosse a Tua. Porque nós apresentamos nossas vidas a Ti. Nós tomamos a Ti, ó Pai, e agora nós esperamos que Tu venha tomarmos a Ti como Tua propriedade única e exclusiva, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amados, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Diga graças a Deus.
Senhor meu Deus, Senhor nosso Pai, apresentamos agora, Pai amado, este momento para que Tu venhas falar conosco, Senhor. Estamos aqui porque sabemos que Tu tens um maná especial, uma porção especial da Tua palavra para nossas vidas, que trará refrigério, que trará condição, ó Pai, fundamentos para nós caminharmos, ó Pai amado, ao longo desta vida, a fim de podermos testemunhar da Tua glória, da Tua riqueza, Pai. Aqui estamos, ó Pai amado, que a Tua palavra venha se fazer manifesta agora. Nós damos liberdade, ó Pai. Nós Te pedimos agora que o Teu Santo Espírito não apenas nos fortaleça, mas nos conceda a fé para crer na Tua palavra, ó Pai. Agora eu Te peço, Senhor, queima meus lábios com as brasas vivas do Teu altar, ó Pai, para que Teu povo que está aqui reunido ouça não a voz de um homem, não a palavra de um homem, mas a Tua palavra, a Tua voz. É nessa esperança, Pai, que nós Te pedimos isto e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus. Amada igreja, você que esteve aqui presente hoje, se você ontem esteve aqui presente e participou daquele culto maravilhoso que tivemos, você deve estar lembrado da mensagem que foi pregada, onde aqui nos foi feito um esclarecimento de que nós hoje estamos gozando de uma presença, a presença de Deus, a sua parúzia, que foi confundida com vinda, de acordo com uma má tradução das Escrituras. Esta parúzia, que é a presença de Deus, é o aparecimento de Deus, trata-se da mesma parúzia, do mesmo aparecer de Deus, como foi lá na primeira era da igreja, quando a coluna de fogo apareceu para o apóstolo Paulo. E esta mesma presença, esta mesma aparição retornou somente no dia 11 de junho de 1933, quando William Marion Branham estava fazendo batismo no Rio Ohio, naquela tarde, e quando estava batizando a 17ª pessoa, uma coluna de fogo desceu do céu, e daquela coluna de fogo uma voz saiu que dizia: assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, tu virás com uma mensagem para precursar a sua segunda vinda. A partir daquele dia a parúzia retornou, exatamente como na primeira era. A presença de Deus não esteve aqui durante as outras 7 eras, como você viu aqui, como foi explicado aqui. Agora, na 7ª era, esta presença retorna. E ela está aqui hoje, nos reunindo, nos agrupando, para nos preparar para o arrebatamento. Os mortos em Cristo, os santos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados em corpos incorruptíveis para reunir-se e apresentar-se a Deus, a Cristo, ao seu Filho, na sua iminente vinda. Este é o plano, este é o propósito de Deus. Agora, queridos, este, como foi explicado ontem, é o alfa e o ômega. Deus disse isso: eu sou o alfa, eu sou o ômega. Como ele agiu no princípio, ele age no final. Como ele foi em Éfeso, ele tem que ser na última era. Como ele foi na primeira era, ele tem que ser exatamente agora. Porque estamos vivendo na última era, estamos na era de Laodiceia. Você não é laodiceiano, amém? Você foi raptado, você não pertence mais a essa era. Deus se tirou desse sistema, mas a era de Laodiceia existe, ela está aí ainda. O sistema laodiceano está aí escravizado. E é isso que eu quero que você compreenda. Existem 2 espíritos. É disso que o apóstolo João aqui está falando, se você acompanhou a leitura. Ele disse que há um espírito do erro e um espírito da verdade. São 2. A razão de William Branham ter insistentemente pregado a parúzia, a presença de Cristo, era justamente para convencer a noiva de que esses 2 espíritos estão aqui. Se Deus hoje tem se manifestado de uma forma peculiar, exatamente como na primeira era, eu quero que você saiba de algo. Satanás também tem feito algo desse tipo. Satanás também tem se manifestado nessa última era de uma forma peculiar como na primeira. Você sabia disso? Por que isto? Porque são 2 espíritos. O espírito do Cristo e o do que mais que João falou aqui? O espírito do anticristo, presentemente, que já está no mundo. Ele também se manifesta com maior intensidade agora do que nas outras eras da igreja. Por que isto? Porque ele sabe que os dias estão contados. Ele tem que agir, ele tem pressa. Porque ele sabe que ele está prestes a ser jogado no lago de fogo.
Ele está prestes a ser julgado, condenado. Por isso ele tem pressa. Então ele está agindo hoje de uma forma peculiar. Amados, nunca as pessoas têm sido tão enganadas e tão confundidas como na era de hoje que estamos vivendo. Ao mesmo tempo que há um povo que tem sido esclarecido, que tem se possuído uma verdade que até então as demais eras não tinham. Da mesma forma, Satanás tem procurado se esforçar ao máximo para perverter os retos caminhos do Senhor, para confundir aqueles que são eleitos, se possível, mas o profeta de Deus diz, não é possível. Então esses dois espíritos estão presentes. Deus se manifestou de uma forma especial na primeira era, está fazendo agora isto. Satanás fez isto na primeira era, está fazendo isto hoje também, agora. Eu quero ler aqui uma passagem, uma mensagem do profeta para você entender isto. Ele disse isso lá no 6º selo, no parágrafo 118. Eu quero que vejam isto. No mesmo tempo, quando chegou Caim à terra, também chegou Abel. No mesmo tempo. Mas você sabe que Caim, ele era a semente da serpente. Abel era a semente de Deus. Porque lá no livro de Lucas, no capítulo 3, você vai ver que Adão era filho de Deus. Abel era filho de Adão e Adão era filho de Deus. Duas sementes. Mas veja, elas apareceram juntas ao mesmo tempo. Os dois espíritos estão sempre ali aparecendo ao mesmo tempo. No mesmo lugar. Depois o profeta continua. Quando apareceu Jesus, Judas também apareceu. Quando Cristo saiu da terra, quando ele padeceu na cruz, Judas também saiu. Lembra que ele se enforcou? Ele tirou o fim da sua vida. Depois ele diz, no tempo, ele está falando agora da era de Éfeso, a primeira era, presta atenção. No tempo, quando foi derramado o Espírito Santo, também se derramou o Espírito do Anticristo. É disso que João aqui está falando. O Espírito do Anticristo está aqui. Porque João, quando escreveu essa epístola, estava escrevendo para quem? Para os Efésios. Ele era pastor lá da igreja de Éfeso. E o profeta aqui está dizendo, assim como o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de uma forma especial, assim também o Espírito do Anticristo, que é o Espírito do engano, tem sido derramado. Agora veja, ele está falando aqui da era de Éfeso. Mas veja o que o profeta vai dizer. E neste tempo, que tempo é este? A era presente. Neste tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nesses últimos dias, o anticristo também se está manifestando através do sistema político e demais coisas. Não é da mesma forma como antes. É de uma forma peculiar também. Deus está se manifestando de uma forma peculiar. Satanás também está fazendo isso. E sucederá que ao tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para redimir-nos. Sempre correm paralelos. Caim, Abel, o corvo e a pomba na arca. Você está lembrado disso? Judas e Jesus. Dois espíritos. Deus, ele diz, eu sou alfa, eu sou ômega. Satanás também tem isso. De uma certa forma, Satanás também tem o seu alfa e o seu ômega. Ele também tem seu princípio e o seu fim. As coisas que ele fez no passado, ele também volta a fazer na última era. É isso que o profeta aqui está dizendo. E particularmente aqui, João, ele está, quando se refere aqui a dois espíritos, ele está aqui, já, como essa carta foi endereçada àqueles dias, ele está aqui tentando rechaçar uma mentira pervertida que nos seus dias estava sendo ensinado. Porque veja, no versículo 2, se você está com a Bíblia aberta ainda, lê comigo. Ali diz no versículo 2, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. João aqui está dando uma resposta para os grupos da mensagem da era de Éfeso. Como é que é isso, irmão? Agora você me deixou confuso. Eu achei que é só agora, nessa era que estamos vivendo, que tem grupos de mensagem. Não, irmão, sempre existiu. Você sabia disso? Sempre existiu grupos de mensagem. Houve grupos de mensagem na era de Éfeso. Houve grupos de mensagem na era de Esmirna. Houve grupos de mensagem na era de Pérgamo.
Houve grupos de mensagem na era de Sardes, nós tivemos lá Lutero, Calvino, Wycliffe, Zwingli, John Hus, John Knox, cada um tinha o seu próprio pensamento, cada um tinha a sua própria interpretação da Escritura, vários grupos. Nós estamos na última era, nós temos vários grupos da mensagem hoje. E cada grupo tem o seu próprio entendimento, tem o seu próprio pensamento, tem a sua própria interpretação. Este que é o problema, eles não têm a revelação, eles têm uma interpretação da palavra. Uma sutileza carnal. E eles substituíram a revelação da mensagem da hora por essa sutileza carnal, por essa tradição, por essa interpretação. Isso não é algo novo. Essa é a maneira que Satanás tem agido agora, exatamente como foi na primeira era. João aqui está se referindo a alguns grupos da mensagem daquele dia, que estavam pervertendo a mensagem que o apóstolo Paulo pregou. Ele expôs a doutrina, a graça na forma de doutrina, esclarecendo que Jesus estaria nos restaurando através do seu sangue, nos justificando mediante a nossa fé no sacrifício vicário que ele fez na cruz. Vicário por quê? Porque ele substituiu você. Amém? Havia uma obra que tinha que ser feita, mas você não tinha como fazer, então ele veio e fez por você, ele assumiu o teu lugar. E essas correntes dessa época aqui estavam mentindo, estavam pervertendo o evangelho. Quando ele diz aqui, aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus, ele está aqui diretamente se referindo a alguns grupos que estavam ensinando que Jesus não veio em carne. Ou seja, que Jesus era Deus, que Jesus era o próprio Pai. Quando o apóstolo Paulo disse, quando todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então Jesus não era Deus. Esta era uma verdade que os cristãos daquela era sabiam, conheciam, mas havia grupos da mensagem que estavam pervertendo, estavam dizendo, não, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o próprio Pai. Isso não te soa familiar com algo que estamos ouvindo aqui nos dias de hoje? Irmãos, é a mesma estratégia do inimigo. Ele fez isso no passado e está fazendo isso hoje. Mas louvamos a Deus, que estamos vivendo um dia em que a verdade está sendo revelada ao povo eleito dele. E ele está aqui para confirmar o seu propósito. Ele tem um povo eleito, ele conhece, ele sabe aqueles que são dele. E aqueles que são dele, ninguém pode tirá-los da sua mão. Havia vários grupos. Se você for fazer pesquisa como eu fiz, até consegui achar alguns lá daquele tempo. Olha os nomes deles. Um chamava Basilides, Valentim, Saturnino. Cada um desses eram líderes de grupos, como temos hoje. Hoje você pergunta, você quer mensagem? Ah, sim, eu sou do grupo tal, do fulano tal. Esse não, eu sou do fulano, do sei lá das quantas, né? Cada um hoje tem grupo de mensagem, exatamente como na primeira era. A estratégia de Satanás, é o espírito do anticristo manifestando de uma forma peculiar também. Você está entendendo isso, igreja? Então, amados, esse espírito, João aqui está chamando de espírito do erro. Porque ele está aqui para perverter os retos caminhos do Senhor. Jesus Cristo disse que nos últimos dias, está se referindo à última era, nos últimos dias veriam falsos ungidos, falsos profetas, que tentariam, se possível, enganar os eleitos, mas não é possível. Porque eles têm a revelação, porque Deus envia o mensageiro, Deus envia o profeta. Agora, esta perversão, ela é tão parecida com o original, tão parecida com a verdade, que muitos até se enganam, até se equivocam. Mas se é semente eleita, até é possível que ele se engane, se esbarre, se atrapalhe por algum tempo. Mas se é semente eleita, não pode ficar confundida por muito tempo. Ele tem que ser esclarecido, tem que ser trazido para a luz. Diga graças a Deus por isso. Deus tem feito isso com a sua igreja, porque Ele é fiel, Ele nos ama. Mas veja, esses dois espíritos são muito parecidos. Por isso que o profeta fez uma analogia, né? Caim veio, Abel veio. Jesus veio, Judas veio. Jesus saiu de cena, Judas saiu de cena. Por que o profeta fez isso? Porque esse falso espírito ele quer imitar o verdadeiro. Agora, não poderia haver o falso se não houvesse primeiro o verdadeiro. O profeta dizia isso, não pode haver uma nota de $1 falso sem primeiro haver o verdadeiro. Tem que haver uma nota verdadeira para que alguém faça um plágio, uma cópia estereotipada dela. Então, se existe uma igreja falsa, se existe um grupo de mensagem falsa, que prega uma mensagem pervertida,
Tem que haver em algum lugar um grupo reunido fielmente, pregando e vivendo a mensagem restaurada como ela é. Em algum lugar tem que haver. Tem que haver, igreja. Porque essa chama não se apagou. Estamos comemorando este ano 100 anos do nascimento do William Marion Branham. E eu fiz uma homenagem ao seu centenário com as traduções de algumas reportagens voltadas à sua vida e seu ministério. E na introdução que eu fiz fiz questão de lembrar ao leitor que esse não é um centenário apenas de alguém que morreu, mas sim de algo que continua vivo e nos guiando, que é a coluna de fogo. Essa coluna de fogo está nos guiando e conduzindo. Essa chama não se apagou, ela está aqui em nosso meio. Nos preparando, nos guardando, nos restaurando até a etapa final. Mas como eu disse, esses dois espíritos são tão parecidos que, se possível, eles enganariam até os escuridos, mas não é possível. Então, ao longo das eras da igreja, Deus tem enviado mensageiros. E Deus, através desse mensageiro, tem irradiado a luz que Deus concedeu a ele para o seu povo eleito. Mas se essa luz que tem sido irradiada cair sobre alguém que não é eleito, ele não vai conseguir passar essa luz adiante, porque ele não foi posto para isso, ele não é eleito para receber isto. Se ele insistentemente quiser, o que máximo que ele vai fazer vai ser irradiar uma miragem, uma confusão, uma sombra. E é isso que está acontecendo. O joio e o trigo estão juntos. Mas Cristo disse, você não pode arrancar, tem que deixar crescer. No tempo certo, o profeta disse, Deus vai arrancar. Cristo disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Não é você que vai fazer isto, é Ele. No tempo dele. Então como é que você vai fazer para discernir o falso do verdadeiro? O profeta disse, pelo teste da palavra. Tudo que ele falar tem que estar de acordo com a palavra revelada. Se ele falar alguma coisa que não está batendo com a escritura, com a palavra, então não é a palavra de Deus. Se ele tem um espírito nele que não está concordando com a palavra revelada, então esse espírito não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se contradiz. É o teste da palavra que vai fazer você discernir o espírito verdadeiro do falso. Mas você tem que discernir. E para você discernir, você tem que ter a revelação correta. E como é fácil ser confundido, amados. Porque o falso espírito é muito parecido com o verdadeiro, é muito. Sabe, é como se... eu vou fazer aqui uma ilustração só para você entender. É como, por exemplo, se eu tivesse uma chave e eu quisesse fazer uma cópia dela. Vamos supor que eu tenho a chave da minha casa e eu não quero perder ela. Se eu perder a chave, eu vou ter como abrir minha casa. Então eu faço uma cópia. Mas a minha chave é de ouro. E para fazer uma cópia dela, por segurança, eu não preciso... A cópia dessa chave não precisa ser de ouro. Pode ser uma cópia normal, essa que o chaveiro faz aí fora. Não é verdade? Agora veja, se eu pegar a cópia da minha chave de ouro e colocar na fechadura da minha porta, ela vai ter que abrir. É uma cópia. Ela vai ter que cumprir a mesma função da chave de ouro. A única diferença é que não é de ouro. Você está conseguindo entender isso? Tem o mesmo formato, tem a mesma aparência, só não é de ouro. É de um outro material. Geralmente o material que eles usam é uma liga metálica, né? Cobre misturado com níquel, outras coisas. O que é isso aqui? É isso que é a falsa unção. O falso espírito é isso. Ele é uma cópia falsificada, é uma cópia estereotipada. Mas veja, é também uma cópia híbrida, modificada geneticamente. É isso que a falsa unção faz. Ela adultera, ela hibrida a semente, adulterando o seu gene. Esse povo aqui que estava pregando mentiras pervertidas, estava adulterando a Escritura. Estava tentando adulterar a base do cristianismo. Apesar de Satanás sempre ter agido da mesma forma, ele sempre tem tido o seu mesmo alvo. Satanás tem tido só um alvo, que é justamente combater a doutrina do mistério do Cristo. Porque esta é a base da igreja. Cristo perguntou, o que vocês estão dizendo para eles que eu sou? Até que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É essa revelação. Esta revelação da igreja. É a rocha da igreja. Essa é a base. Mas se você não tiver um entendimento acertado, e se você edificar alguma coisa sobre um fundamento que não está bem alicerçado, todo edifício estará comprometido. Amém, igreja? Então, se Deus está nos guiando, e Ele tem um propósito conosco,
ele tem que ser fiel para confirmar este propósito até o último dia. Ele tem um plano, ele começa, ele termina. Então, Deus, ele nos tem alertado. O apóstolo Paulo nos alertou dessas coisas. Vamos ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. Amém? 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. O apóstolo Paulo, mensageiro da primeira era. Veja, o Espírito Santo falava com o mensageiro, isso em todas as eras, em secreto, e depois o mensageiro tornava público o que ele em secreto recebeu. Então aqui ele está falando de algo que o Espírito Santo passou para ele está passando agora para a igreja. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, amados, esses dois espíritos estão juntos. E eles têm mentido, por quê? Porque eles têm a consciência cauterizada. Eles não têm mais o entendimento da verdade. Eles não recebem a revelação, eles não foram postos para isso. São duas sementes. E elas estariam juntas. Você deve se recordar quando a Bíblia fala, quando Eliseu estava numa terra onde havia fome, Gilgal. Ele pediu para o seu moço preparar um cozido, um alimento, para os discípulos dos profetas. E esse moço saiu e com a sua capa começou a procurar alguma coisa, porque havia fome, não havia trigo, não havia nada plantado. Havia uma seca terrível, durou 7 anos. Mas ele achou ali algumas coisas que ele não sabia o que era, mas achou que talvez fosse comestível, que desse para aproveitar. Então ele pegou a sua capa e encheu a sua capa daquilo. Eram colossíntidas, eram pepinos diarréticos. Mas ele não sabia disso. E ele voltou com aquela capa cheia daqueles pepinos, preparou um cozido, pôs lenha no fogo, pôs ali a panela, começou a cozinhar, preparar. Quando terminou, foi levar para os discípulos, e quando eles foram provar, disseram morte na panela. Aí o que aconteceu? Eliseu entrou em cena e disse, tragam-me farinha. Trouxeram farinha, Eliseu, ele pegou a farinha, o que ele fez? Jogou na panela, mexeu, o que aconteceu? Pode comer, agora está pronto. Mas por que eu estou contando essa história? Presta atenção. William Marion Branham era o Elias que tinha que vir. Isso são tipos. O que aconteceu com Eliseu está se repetindo hoje. Este moço, este Geazi, esse era o seu nome, alguns chamam de Geazi. Ele foi ali com uma capa para levar alimento para os discípulos. Só que este Geazi, por que ele cometeu aquele erro? Porque isso aqui é uma figura, isso aqui é um tipo. Este aqui é um tipo dos grupos da mensagem. Os grupos da mensagem que ao invés de ter a revelação, tem uma interpretação da revelação. Tem uma interpretação da palavra. Eles estão passando para o povo uma coisa que nem eles sabem o que é. Estão colocando na boca do profeta coisas que o profeta nunca disse. E eles estão pegando uma capa, mas veja, não foi a capa de Elias que ele pegou, foi a sua própria capa. E ele encheu aquilo ali de pepinos venenosos e deu para o povo. E isso é o que está acontecendo com muitos ministros e alguns grupos da mensagem. Estão dando para um povo um alimento que está envenenando o povo. E estão usando a roupagem da mensagem. Só porque é discípulo do William Branham. Leva o nome do profeta. Não, eu sou discípulo, sou seguidor. Geazi também foi. Agora, veja, procure entender isto. Geazi, ele não cometeu aquele erro de propósito. Não foi de propósito. Ele não tinha intenção de envenenar aqueles homens. Ele fez na sua ignorância. Ele era um atrapalhado. Você está entendendo isso? Por que esse povo que se diz ser discípulo do William Branham está mentindo e pregando mentiras pervertidas para a igreja? Porque é um povo atrapalhado. Eles estão trocando, eles estão invertendo, eles estão substituindo a revelação por interpretação. É um povo atrapalhado. Esta que é a verdade. O que você está vendo ali é uma repetição. E este mesmo Geazi mais tarde, se você conhece a Escritura,
Esse mesmo Geazi depois fez uso de uma mentira para tirar dinheiro de Naamã, um homem que foi curado de lepra. Quando ele voltou lá para Eliseu, o espírito viu tudo. E sabe o que aconteceu? A lepra de Naamã parou, caiu nele. E mais, o profeta Eliseu disse que aquela lepra se estenderia para ele e sua descendência indefinidamente. Amados, isso aqui é espiritual, não interprete literalmente. Lepra não se transmite de uma geração para outra, assim, geneticamente. Uma pessoa não é leprosa porque o pai foi leproso, porque o avô foi leproso, não. É uma lepra espiritual. Este povo que está aí, pregando uma mentira pervertida, envenenando o povo de Deus, é um povo que está com a sua mente leprosada. Aqui diz mente cauterizada pela mentira. É isto. É uma mente leprosada. Você sabe o que é a lepra? Se eu tiver lepra aqui no braço e eu tocar em cima da região leprosada, eu não vou sentir. Sabia disso? Por que isso? Porque a lepra, ela tira a sensibilidade. Você toca, mas você não sente. A lepra faz isso. Essa gente que está com a mente leprosada é isso. Eles estão insensíveis às coisas de Deus. Você pode falar a verdade, eles não vão receber. A sua mente está leprosada. Eles não têm consciência. É um povo perturbado, um povo atrapalhado, como Geazi era. E ele não tinha a capa de Elias. E muitos desses não têm a capa de Elias, ainda que julgam ter. Na verdade, o que eles têm não é a capa de Elias, sim a capa de Acã, a capa da Babilônia, a capa da confusão. É isso que eles estão levando alimento com isso, envenenando o povo de Deus. Então, igreja, este povo, eles não têm revelação. Eles fazem muito barulho, é verdade, mas é só o que eles têm. Eles têm trovões, mas não têm relâmpago. Eles não têm revelação. E Geazi, quando ele cometeu aquele erro, eu disse, não foi de propósito. Ele não fez de qualquer jeito. Não, ele teve zelo. Ele fez aquilo do melhor que ele podia. Você está entendendo isso? Ele teve zelo no que estava fazendo. Mas, amados, deixa eu dizer uma coisa. Não basta você ter zelo. Você tem que ter sabedoria. Você tem que ter entendimento. O apóstolo Paulo disse que aqueles que crucificaram Cristo tinham muito zelo. Por isso que crucificaram, porque achavam que estavam fazendo um culto, um serviço a Deus. Fizeram com muito zelo, mas sem entendimento. Este é o apanágio de toda falsa igreja, toda falsa religião. Em todas as religiões você vai encontrar isso. Tem muita gente que tem muito zelo por Deus, mas não tem entendimento. William Branham, ele conta de uma mulher que estava na África e pegou seu bebê recém-nascido, que saiu do seu ventre, e jogou na boca do crocodilo para ser devorado. Ele diz que ela fez isso porque ela cultuava um Deus que era imaginado, que era representado por um crocodilo, por esse animal. Então, para demonstrar zelo e amor a esse Deus, ela pegou seu filho e jogou na boca do crocodilo. É um zelo, é um amor, é uma devoção a Deus, mas sem um pingo de sabedoria, sem entendimento. Isso é em todas as religiões. Lá em Benares, na Índia, tem uma cidade chamada Benares. Essa cidade é tangenciada por um rio, o Rio Ganges, que para os hindus é famoso. Você sabe que tem uma emissora aí que está divulgando uma novela cujo tema é esse país, para justamente fazer com que o povo lá comece a buscar a idolatria daquele povo. E nessa cidade, nesse Rio Ganges, eles costumam ir nessa cidade para se banhar nesse rio, no Rio Ganges, que eles consideram sagrado. Tem uma época do ano que todo o povo da Índia se reúne lá para fazer peregrinação, para se lavar, porque eles dizem que as águas do Ganges são águas purificadoras que vão livrar dos seus pecados. Eles têm essa fé. E faz aquilo com denodo, com zelo, com devoção. Só que é sem entendimento. Todo o esgoto da cidade deságua no Rio Ganges. E o ponto onde eles se purificam fica logo abaixo do ponto de deságue. Então eles estão tomando banho, se lavando, se purificando, santificando. E lá de cima vem todas as fezes, todas as urinas do esgoto. Zelo. É zelo. Mas é sem entendimento. E não faz muito tempo também, eu não sei se você vai lembrar, na televisão apareceu, um piloto estava aterrissando, e bem na hora que estava aterrissando, isso foi lá na Índia, uma vaca estava atravessando a pista, não sei se você lembra disso, e o piloto, com zelo, com cuidado, para não matar a santa vaca, deu um jeito de virar, não sei o que aconteceu, eu sei que o avião capotou, virou, morreu todo mundo. E ninguém criticou, porque aquilo foi um zelo, um gesto de devoção à sua religião. É zelo, mas é sem entendimento. Caim teve zelo quando apresentou a Deus um sacrifício, mas faltou a revelação, faltou entendimento. Abel apresentou um sacrifício,
Abel demonstrou zelo. Mas a diferença de Abel para Caim foi que Abel teve a revelação. Ele não tinha uma interpretação da palavra, ele tinha a revelação. Diga graças a Deus. Os judeus, quando crucificaram Cristo, o profeta citou isso muitas vezes, crucificaram Jesus e depois foram cantar o Salmo 22, que era um salmo messiânico, que falava de Cristo. E o Cristo estava ali, eles mesmo há pouco haviam crucificado. Os judeus tiveram até zelo, tiveram até o cuidado de não pôr os pés na peitoria, que era um local onde eles tinham acesso a Pilatos. Eles foram procurar Pilatos para pedir para que ele crucificasse Cristo. Mas não quiseram entrar na peitoria porque eles não queriam se contaminar, porque estavam prestes às festas das santas, né, da Páscoa. Eles tiveram todo esse zelo para não se contaminar, mas não tiveram um pingo de entendimento quando se crucificaram o Senhor Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Isso é um apanágio das religiões. Nós encontramos o mesmo espírito, o mesmo mover dentro da mensagem, dentro dos grupos da mensagem. O profeta nos alertou sobre isso. Mais uma passagem aqui de uma mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Eu vou ler uma parte do parágrafo 80. Cada vez que Deus envia algo, há alguma personificação carnal e rude disto, que segue junto toda vez. Sempre há algo para simular isso. E isso cai tão bem com as pessoas. Porém, um genuíno profeta de Deus permanece como assim diz o Senhor. Ele nunca se moverá dessa escritura se ele é enviado de Deus. A razão que Deus envia profetas é porque eles têm a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem aos profetas. Não vem aos Geazis, vem aos profetas. E se ele não tem a palavra do Senhor, então ele não é um profeta. É tão simples isso, né? Há muitas personificações carnais tentando dizer que são profetas por através das eras, porém eles se afastam da palavra do Senhor. Porém o verdadeiro profeta permanece exatamente na palavra. Agora, não esqueça essa citação. Um verdadeiro profeta permanece como assim diz o Senhor. Jesus nos advertiu que nos últimos dias isso aconteceria. É o ômega do anticristo que eu estou dizendo aqui. Porém, um verdadeiro servo, um verdadeiro profeta, nunca falha em permanecer exatamente como assim diz o Senhor. Então veja, amados, que lá em João, na primeira epístola de João, quando João faz este comentário, discerna os falsos espíritos. Isto, você vai ver que está em conformidade com o Apocalipse, porque lá no capítulo 2 fala da era de Éfeso. E lá no versículo 2 diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então veja, este povo de Éfeso deu ouvidos aos alertas de João. Ele disse, acautelai-vos dos falsos profetas. E aqui Apocalipse está se referindo à era de Éfeso. Essa mensagem foi pregada lá. E este povo deu ouvidos. Eu quero crer que o povo eleito de Deus vai dar ouvidos à voz de Deus. Deus enviou um profeta e aqueles que são dele vão ouvir. Você vai ser perseguido, você vai ser rechaçado. Mas o que Jesus disse? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E se você quer pregar o que William Branham pregou, você vai ter que ser perseguido como também foi. Você vai ter que se posicionar. E veja que João ele foi tão a sério com essa questão de você discernir os espíritos, que na outra epístola, quando escreveu de novo, ele já disse assim, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça-se cúmplice das suas obras más. João aqui está se referindo à santificação. Você tem que ser santo.
Você não vai perseguir, você não vai julgar, você não vai condenar. Porque a palavra diz, seguir a paz com todos. Mas também diz, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus está preparando um povo nessa última era da igreja. E o apóstolo William Branham, ele comparou esta igreja com Enoque. Você sabe que Enoque ele foi arrebatado. Ele várias vezes lembrava que Enoque, conforme a Escritura, era o sétimo depois de Adão. O profeta pegava isso como uma figura da última era da igreja. Há um povo eleito na última era. É o povo de Enoque, é o povo que vai ser arrebatado. Agora, você sabe o que significa o nome Enoque? Enoque tem dois significados, guarde isso. Enoque significa disciplinado e consagrado. E eu entendo pela Escritura que ele não apenas levava este nome, eu creio que ele era tudo isso. Eu creio que Enoque era um homem disciplinado e consagrado. Ele tinha revelação e foi fiel a essa revelação. E ele foi consagrado. O que quer dizer consagrado? Ele foi separado. Né? Ele viveu uma vida santa. Ele procurou viver uma vida correta. Por exemplo, se a galinha do vizinho entrasse no pátio do Enoque e pusesse um ovo lá, o que Enoque ia fazer com aquele ovo? Ia comer? Não. Ele ia pegar aquele ovo e ia lá no vizinho e devolver. Ó, vizinho, sua galinha entrou no meu pátio, tudo bem que o meu pátio é meu, mas como a galinha é sua, então o ovo é seu, então lhe pertence, está aqui. Sabe? Enoque era um homem que não se conformava com o mundo. Ele era um homem que vivia uma vida disciplinada e consagrada. Assim é a noiva do rapto. Assim é a noiva do rapto. Ela dá ouvidos à voz de Deus. Ela dá ouvidos ao assim diz o Senhor. É um povo mínimo. 8 entraram na arca. 2 milhões saíram do Egito, mas só 2 herdaram a terra. Só 3 saíram de Sodoma. O justo Ló e suas 2 filhas. Quando Israel cercou Jericó, só a família de Raabe escapou. Quando Deus ordenou que Gideão organizasse um exército para combater midianitas, ele escolheu 3 mil, mas Deus reduziu só 300. Irmãos, é isso. É um número pequeno. A noiva é esta. Mas é um povo santo, selado com o Espírito Santo de Deus. Está guardado nas mãos de Deus. E ela não será confundida. Ela não será enganada. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Então, esse povo, esses discípulos, eu chamo eles de discípulos de Geazi. Você agora já entende por que eu faço essa comparação. Esses discípulos de Geazi, eles estão confusos, eles estão atrapalhados. Eles não têm sequer noção do que estão falando. Eles não têm sequer noção do que estão dizendo, porque eles não têm a revelação. Eles não foram postos para isso. Eles vão tentar enganar, eles vão tentar confundir, porque eles mesmos estão confundidos, eles mesmos estão enganados. E eles não têm outra coisa para oferecer, a não ser aquilo que eles têm. Isso me faz lembrar, esses dias eu estava me lembrando, eu não sei porquê, tem coisas que parece que a gente não esquece, né? Eu lembro que uma vez eu era criança, estava no colégio, era aula de educação artística, e a nossa professora pediu para fazer um desenho e depois pintar. Eu lembro que eu desenhei lá uma árvore no caderno e na hora de pintar fui pegar meus lápis de cor lá, mas eu não tinha nenhum deles bom. Eles estavam ali, mas estavam tudo sem ponta. Eu não tinha apontador e parece que ninguém me emprestou. Eu não lembro muito bem. Eu sei que não tinha nada para pintar, mas eu só tinha um lápis com uma ponta, que era um lápis cor-de-rosa. Eu pensei, eu não tenho apontador, é o único lápis, eu vou pintar com isso, vou tacar cor-de-rosa nessa árvore. Pintei. Pintei toda a árvore de cor-de-rosa. Era o único lápis que eu tinha. Só que eu tive o azar naquele dia de nós receber naquela aula a supervisora educacional da escola. Eu estudei num colégio de freiras, no colégio, e essa senhora existe até, uma senhora da autoridade lá na área de educação. Ela nos visitou lá e começou a andar em volta das classes. Quando ela chegou na minha classe e viu aquela árvore cor-de-rosa, ela parou para mim, sério, falou brincando. Ela disse, menino, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Menino, alguma vez você viu uma árvore cor-de-rosa? Eu era bobo, era criança, não sabia nem como responder. Não, nunca vi. Então por que você pinta? Eu não sei, eu pintei, eu acho que me enganei. Eu não sabia, eu era criança. Igreja, é isso que estão fazendo. Eles estão te passando uma interpretação da revelação, por quê? Porque é só o que eles têm. Eles não têm outra coisa para oferecer a você. Amém? Eles não têm
o apontador, que é o Espírito Santo, que afina os lábios para tornar esta palavra útil e prática na tua vida. Eles não têm isso, mas você tem. Diga graças a Deus. E o profeta do Senhor diz lá na mensagem, terceiro êxodo, só para encerrar, parágrafo 251. Ele diz assim: o diabo é um verdadeiro sujeito esperto e astuto. Ele sabe como atingir a coisa até mesmo antes dela começar. Ele conhece isto, vejam. E a única coisa que você alguma vez pode fazer para derrotá-lo é confiar em Cristo e se humilhar e deixar que Ele te guie. Essa é a esperança da igreja. Ele é o nosso guia. Ele está nos conduzindo. Ele é fiel para concluir aquilo que Ele começou. Pode haver perversões, pode haver adulterações da palavra, mas ela está sendo pregada. A verdade genuína está sendo dita. Há uma doutrina da mensagem que está restaurando a palavra exatamente como ela é. E nós estamos aqui porque nós cremos na revelação. Nós cremos no assim diz o Senhor. Nós não estamos confundidos. Nós não estamos enganados. Nós temos o discernimento. Nós temos aquilo que é verdadeiro. E com isso nós permanecemos. Amém? Diga graças a Deus. Amém. Nos coloquemos de pé, igreja. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você faça uma coisa. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e ponha a tua mão direita na altura do teu coração. Você sabe por que você está aqui. Você é filho dele. Você foi gerado pela sua palavra. Você foi eleito por Deus desde antes da fundação do mundo. Muitos morreram, muitos padeceram, muitos sofreram, muitos se desviaram, mas você está aqui. Porque Deus te ama. E se você está aqui, a tua família também está aqui. Você está aqui representando a família. E mesmo aqueles que poderiam estar aqui e não estão, você que está aqui, você pode interceder por aqueles que não vieram. E você pode também ao mesmo tempo agradecer por você ficar com o verdadeiro. Por você não ser mais confundido. Por você agora saber que a parousia está aqui, te preparando, ajuntando a sua noiva. A presença real de Deus está aqui para nos capacitar, para nos dar uma mente cristalina, para compreender a sua palavra. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor Jesus, Senhor meu Pai, Senhor nosso amado, nós sabemos que o teu sacrifício na cruz não foi em vão. Nós sabemos que há dois espíritos, mas nós estamos firmados naquele que é verdadeiro. Talvez alguns aqui, ou alguns dos seus, estão sendo ou foram envenenados. Mas, Senhor, Tu tens o maná refrigério para nós hoje. Tu tens farinha para pôr no cozido. Senhor, nós estamos aqui porque cremos que Tu se faz presente na Tua palavra quando ela é proferida, quando ela é pregada. E nós agora, Pai amado, buscamos a nossa santificação através da Tua palavra. Que Tu venhas consolidar nossas vidas. Que Tu venhas restaurar, ó Pai, lares, famílias. Quizás o inimigo, ó Pai, tem se levantado nesses últimos dias, em algumas vidas como nunca antes, porque ele sabe que seus dias estão contados. Ele não tem mais onde se esconder, ó Pai, porque a Tua palavra genuína o desmascarou, o desvelou. E João nos fez lembrar, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Então, Senhor, nós descansamos nessa palavra, nós descansamos na Tua promessa, nós agora encomendamos nossas vidas a Ti, nós encomendamos nossas vidas, nossas famílias nas Tuas mãos. Oh, Senhor, toma conta de nós, guarda-nos de todo mal, Senhor. Toda afronta que recebemos, nós entregamos para Ti, seja o nosso advogado. Nós não vamos pleitear em causa própria, nós entregamos para Ti, seja o nosso advogado. Nós não confiamos em nossos próprios argumentos, nós cremos que os Teus argumentos são mais confiáveis, que os mais convincentes que os nossos.
Apenas aqui, ó Pai amado, estamos aqui resguardados, ó Pai, firmados nossos pés na Tua rocha, escondendo-nos, ó Pai amado, no Teu pavilhão. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos de todo mal. Confirma cada vida que está aqui, ó Pai. Que a Tua justiça esteja diante da Sua face, que a Tua glória seja a Sua retaguarda. Envie anjos, ó Pai, dê ordem aos Teus anjos para ministrar a bênção, a salvação, para cada vida, Pai, cada família. E que até aquele dia, Senhor, possamos estar aqui prontos, ó Pai, de cabeça erguida, conforme o Senhor Jesus Cristo disse, porque a nossa redenção se aproxima. E Ele está próximo, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo.